Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre, obrigado pela sua presença e participação e mais uma vez a você, patrocinador. Você pode participar também conosco, tá? E você pode também interagir pelas nossas redes sociais aqui, ó, PE Anderson Gomes, você pode falar conosco. Muito obrigado. A missa, participamos, celebramos, mas muitas vezes nós não a conhecemos. Espero que você tenha participado. Semana passada, no último programa, nós falamos sobre a liturgia da palavra e os ritos iniciais. E agora, nesse programa de hoje, vamos nos dedicar à liturgia eucarística, o próprio momento do sacrifício. Vamos entender cada detalhe, cada objeto. Não perca, vai ser importante. E conosco mais uma vez aqui, Padre Renato Paganini e Andréa Almeida, uma leiga que conhece muito de liturgia. Terminamos o encontro passado falando sobre a liturgia da palavra com a oração dos fiéis. E agora começamos então com a liturgia eucarística. Então o padre, o presidente que estava sentado aqui próximo deste lugar, a partir de então, ele então se aproxima da mesa do altar. E aqui começam o momento das oferendas, a apresentação das oferendas. Mas antes disso, padre, você queria falar um pouco sobre a Eucaristia? Eu me lembro da pregação do padre Raniero Cantalamessa, que é pregador de retiros do Papa. Então a gente não está falando de qualquer pessoa. Ele disse o seguinte: se um dia, ao sair da igreja, alguém lhe perguntar de onde você está vindo, e você sentir vontade no seu coração de dizer, eu estou vindo do Calvário, pode dizer, porque a verdade é essa. Eu chamo o altar de cruz de pedra, porque aquilo que Jesus realizou na cruz não é um evento, um acontecimento simplesmente do passado, mas a liturgia nos possibilita a viver o Calvário, a viver o mistério da cruz aqui e hoje. Afinal de contas, a gente diz, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Se isso é uma coisa do passado, então eu não estou salvo. De que maneira a salvação então entra na minha vida, na minha casa? É pela celebração da liturgia. A morte na cruz e ressurreição de Jesus, ela é vivida ou revivida ou atualizada misteriosamente, sacramentalmente, através da escuta da palavra e do sacrifício que acontece aqui neste altar. Este sacrifício que é uma oferta, é um louvor, é uma adoração, é uma ação de graça. São todos esses elementos. Por isso a gente chama missa, santo sacrifício, que mais? Quantos nomes nós temos aí? Eucaristia, ceia do Senhor, fração do pão, banquete, tudo isso, né? Lembrando que nós atualizamos o mistério de Cristo. E aí ele vai dizer, né? Façam isso em memória de mim. Por isso que a gente atualiza a cada celebração. Vai rapidinho, se é possível, aqui a cruz. Olha, então nós temos a cruz processional aqui. Então a missa é uma extensão disso daqui, é uma atualização. Nós não pregamos o Cristo morto. Nós estamos aqui porque ele está vivo. Agora o temos aqui como sinal de que por onde chegou a sua vitória, passou pela cruz. Então o sacrifício que era feito antes com animais, né? As pessoas no tempo judeu, lá no tempo bíblico, né? Faziam as ofertas ao sacerdote, o sacerdote trazia para o altar e ofertava os animais. E agora o Cristo, que se oferta uma vez por todas e para todos, nós então atualizamos o Cordeiro de Deus e fazemos a oferta. É o mesmo evento, vivido sacramentalmente, espiritualmente, simbolicamente e verdadeiramente em torno do altar. E você falando do sacrifício dos animais, eu me lembrei uma vez de uma palestra onde uma pessoa assim dizendo que comparando a Eucaristia com um gesto de canibalismo. Não sei se você já viu isso. No primitivo, né? Os cristãos eram perseguidos. Que as pessoas então matavam os seus pares com o intuito de receber a força deles. Só que a diferença está aqui. Nós não matamos, é Cristo que se entregou na cruz. E quando nós recebemos o seu corpo e sangue imolado no sacrifício eucarístico, nós não recebemos ele morto, é ele ressuscitado. Então é a força do ressuscitado que vem nos nutrir, nos alimentar, renovar nossa fé e nossa força. Você nos fez lembrar no tempo primitivo do cristianismo, no tempo das perseguições, uma das acusações aos cristãos que morriam é por antropofagia, porque eles falavam que comia carne de Cristo, carne de pessoa. Então, ou seja, por isso esse povo aí que seita é essa que está comendo carne de gente, é uma coisa meio
Bom, Maluca. aqui então celebra, atualizamos. Aí sacramentalmente nós temos os elementos. Por favor, coroinha. Vamos lá, coroinha. E aí o coroinha, quem está servindo o altar, traz. Na Europa é muito comum já deixar Tudo no cantinho. Tudo no cantinho. Tem que ser tudo prático lá para ser rápido. Não tem coroinha lá. O padre já pega aqui e já faz, né? Vamos lá então. Isso aqui está errado, né, senhora? Põe aqui ao contrário. Isto. Então aqui nós temos, o padre chega e abre. Isso para o primeiro momento da celebração eucarística, que é a apresentação das oferendas. Antigamente, Padre Anderson, para dar uma pausa entre a liturgia da palavra, que era uma liturgia grande, tinha um sermão, que a gente chama de homilia, era muito extenso, eles tocavam peças inteiras de concerto, para as pessoas então poderem fazer essa passagem de um momento para o outro, né? E aí começava a liturgia eucarística então com a preparação do altar e a apresentação das oferendas. E aí você vai expor aqui alguns elementos que são apresentados junto com as oferendas, ou que dão suporte para a apresentação das oferendas, para início da liturgia eucarística, né? Então, por questão prática, a gente vai falar alguns nomes aí, só para você ter conhecimento que os nomes têm a ver também com o significado, né? O uso. Com o seu uso, né? Esse primeiro paninho, como o pessoal fala, né? Os paninhos, né? Os paninhos de Jesus. Os paninhos de Jesus. Ou mesmo chamado de alfaias, né? Então se abre esse daqui, ele é chamado de corporal, né? Porque se qualquer coisa que possa cair, vai cair aqui. E aí depois, olha, já tem toda a forma certinha de dobrar. Depois o padre, com todo carinho, ele dobra, né? E leva. Isso aqui depois uma pessoa da comunidade separada, ela vai lavar com todo carinho esse material. E esta água depois usada joga numa planta. Aqui vocês estão vendo que na paróquia do Padre Anderson, paróquia do Perpétuo Socorro, eles têm toda a delicadeza de colocar tudo com a cor litúrgica, toalha, mas isso não é obrigatório, isso é um esmero, um mimo deles, porque sempre pode ser tudo branco. Eu gosto das cores. Eu sei. Ele gosta das cores. Eu gosto das cores. Aqui no caso tem um pouquinho de hóstias, está vendo aqui? O padre então traz as hóstias que serão consagradas. Exatamente. E o nome deste recipiente onde são colocadas as hóstias, ou para ser consagrado ou para ser distribuída aos fiéis depois de consagrado, se chama cibório ou píxide ou ainda âmbula. Normalmente a gente usa mais âmbula. Âmbula vem de ambular, de caminhar, né? De ambular. Ambular é caminhar? Ambular é caminhar. Estou ambulando por aí. Por isso ambulância? Ambulância, porque Sério? conduz, sim. Você tá brincando? Te juro. Ambulância vem disso? Vem disso, de conduzir, porque justamente ambular. A pessoa vai caminhar para distribuir o corpo de Cristo, para levar até o sacrário, a capela do Santíssimo. Então o ministro de Eucaristia é uma ambulância. Mais um apelido gostoso. Pronto. Mas a diferença é que não está levando o Cristo ferido, é vivo, ressuscitado. Espero que ele não morre nenhuma sirene. E essa pra mim foi nova. Bom, aqui são apresentados então, e aí nós temos outro material aqui, ó, que é chamado de pala, né? De palio, né? Pala, proteção. E aí nós temos esta hóstia e esta hóstia. O povo às vezes não compra. Ele está pegando assim porque não está consagrado. Não está consagrado. Por que a do padre é maior, gente? É porque, na verdade, é para facilitar a visualização, não é? Mas no começo, na época do cristianismo primitivo, se usava um único pão. E na hora que a gente canta Cordeiro de Deus ou reza Cordeiro de Deus, que se chama fração do pão, esse pão era fracionado em pequenos pedaços para toda a assembleia. Hoje já vem pronto, né? Hoje já vem tudo pronto, infelizmente. E nem cara de pão tem, né? E nem cara de pão pois tem, mas tudo bem. Mas é porque hoje a gente precisa conservar, é um número maior de pessoas que usam, que comungam. Então, com essa evolução das necessidades, foi se evoluindo também o modo de preparar esse pão. E como esse gesto de partir aquele único grande pão acabou se enfraquecendo com as hóstias individuais, isso é suprido de alguma maneira com a hóstia grande. Para a visibilidade. Para a visibilidade. Então, na hora, por exemplo, do cordeiro,
Às vezes a gente vê os colegas sacerdotes que vão aqui com a mão baixa eu faço questão. Não, pode partir. Tem que levantar realmente e partir, fragmentar e dividir. Eu faço questão de levantar para poder a Assembleia poder visualizar e acompanhar. Afinal De contas, gente, olha só, esse gesto deu nome à missa. Atos 2:42, fração do pão. A missa era chamada disso. Fração do pão. Bom, traz aqui, apresenta, traz aqui o cálice e aí, no caso, coloca-se um vinho. Que não é suco de uva, as pessoas ficam... Não pode, tem só com licença para ser suco de uva, né? E no caso, põe-se uma gotinha, um pouquinho de água, aqui, ó. Vamos lá. E esse objeto, né, que traz a água e o vinho, a gente chama de galeta. Para que significa isso, padre? Um pouco o vinho e uma gotinha de água. Tudo tem primeiro a sua raiz na Bíblia e depois vai sendo enriquecido pela igreja com significado. Do lado de Cristo, do coração dele, na cruz, e nós estamos falando que aqui está se atualizando o mistério da cruz, do lado do coração de Cristo, quando ele foi transpassado, jorrou sangue e água. E depois a igreja foi entendendo que essa gotinha de água significa a nossa humanidade participando da divindade de Cristo, que é muito maior, né? Ou seja, o vinho ele é mais abundante, embora seja pouco, é mais abundante do que a água, ou seja, é o pouquinho da nossa humanidade sendo envolvida pela divindade de Cristo. Mas dizem alguns historiadores, assim, a coisa mais limpa e seca, de que no princípio era usado mesmo para poder enfraquecer o vinho, depois que foi sendo enriquecido de significado, né? Porque de fato este vinho, como nós usamos pouco, ele tem um teor alcoólico muito alto. 14%, né? Eu acho que até 16, mais. Acho que por causa da conservação, porque ele é guardado na sacristia, né? Fica aberto mais tempo, né? Então precisa de ter mais álcool para poder se conservar. Então se misturava a água para poder diminuir um pouco dos... Mas está na Bíblia, né, gente? Esse paninho, essa alfaia, é chamado de manustérgio, porque... Esse é o sanguíneo. O sanguíneo, desculpa. Esse é o sanguíneo, porque depois que termina-se a missa, né, o padre consome, joga-se água e ele faz a limpeza, ele vai ficar todo sujo, né, manchado com vinho, sangue. Com sangue, né, que também depois, com muito cuidado, é lavado. Mas antes de fazer aqui, o padre ele faz uma oração de bênção, né? Ele abençoa, em nome de Deus, o pão, fruto do trabalho, né, do homem, né, e pela graça divina, e também o vinho. Essa oração que é feita quando tem canto, é feita em silêncio, mas quando não tem canto, o padre pode fazer em voz alta. Ela é interessante porque ela remete a um pouco das raízes judaicas da missa, né? O que era chamado antigamente de beracá. O judeu ele não consome nada sem antes fazer uma beracá, uma oração de bênção. E essa oração é justamente bênção. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se tornar pão da vida. E muito similar é com o vinho, agradecendo a Deus, bendizendo a Deus, louvando a Deus pelos frutos da sua bondade que vieram do trabalho e da terra. O homem oferta, Deus pega aquilo que o homem oferta no seu trabalho e transforma aquilo no sagrado, né? No divino. Interessante que eu sempre... o mistério da apresentação de Jesus, né? Aqui vocês têm umas fases aqui vocês têm a representação ali da apresentação de Jesus. É o segundo da direita para a esquerda. O terceiro de lá para cá, o quarto de lá para cá. E você está vendo isso? E você está vendo que tem o altar no meio? É o nosso altar. É o altar de vocês. Por quê? Na verdade, ali simboliza o quê? A oferta de Jesus. E o que nós fazemos aqui? Ofertamos a única perfeita homenagem que Deus pode receber, que é Cristo. Nada do que eu faço, nada que você faz é digno de Deus. Só aquilo que vem dele mesmo que é digno dele. Por isso que nós ofertamos o cordeiro, pão e vinho consagrados, que é o corpo e sangue de Cristo. Agora é interessante que a gente oferece pão e vinho, oferta pão e vinho, e depois recebe o corpo e sangue de Cristo. Tudo que a gente oferta para Deus, Ele devolve para nós enriquecido da sua graça. Padre, então, depois de abençoar, apresentar e bendizer a Deus, né, por aquilo, fruto do trabalho humano, que vai se tornar pão da vida e cálice da salvação, né? Ele então se aproxima e aqui faz o momento do lavar as mãos. Pilatos lavou a mão?
Você me fez lembrar de um episódio engraçado. Um comentarista fora do contexto eclesial, comentando uma missa solene importante, estava sendo televisionada, e na televisão não pode ficar esses espaços vazios. Aí quando o bispo foi lavar as mãos, aí ele disse: agora o bispo repete o gesto de Pôncio Pilatos e lava as mãos. André, o que é esse gesto de lavar as mãos? Aqui nós temos esse objeto, né? Lavabo, que a gente chama, e a toalhinha, que o pessoal fala da toalhinha, é um manustério, né? Mãos, né? Manos. E é um momento de perdão, né? Que você faz como presidente da celebração, né? É o seu ato penitencial diante, né, do que você vai consagrar. Isso tem uma raiz judaica também, né? Porque na ceia pascal judaica, Haggadah, antes de se comer, lavava-se as mãos. Praticamente, vários momentos, o padre faz orações chamadas secretas. Por que ele faz essas orações em voz baixa? Porque ele precisa tomar consciência do que ele está realizando, porque ele também está se alimentando do que ele está celebrando. E no momento em que ele lava as mãos, lembrando esse gesto da tradição judaica. É um gesto de purificação também, né? Tipo, nem é bem lavar as mãos, né? É um gesto simbólico, é tão pouquinho que você molha aqui. Isso é um símbolo. O mais importante é a oração que acompanha: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificar dos meus pecados. É uma preparação interior do sacerdote para se dispor para oferecer o sacrifício. A gente lembra de Pedro na última ceia, né? Que ele lava pés, Jesus quis lavar os pés, então me lava inteiro. Não, Pedro, quem se banhou já se banhou, entendeu? Então é a mesma coisa, eu não preciso lavar o corpo inteiro. Eu estou tudo impuro, mas é um gesto de purificação, porque agora plenamente o sacerdote se faz a própria pessoa do próprio Cristo, né? O persona Christi aqui acontece, né? Então é um gesto de purificação para poder acontecer as oferendas. E muito visando a participação do sacerdote também, né? Porque às vezes nós celebramos no domingo 2, 3 e tem lugares até 4 domingo, irmão. Todo domingo passo 4. Eu não falo não, porque você sabe que não é certo, né? Mas aqui eu pedi licença, ou seja, aqui não tem condições. Pois né? O direito canônico pede 3 missas dominicais. Com licença. Você pode... 3 com licença? A terceira já é com licença. Ih, meu filho, Mas você já tá... Eu tô abençoando com o evangeliário, tô celebrando 4 missas. Então, o padre... São as questões pastorais, né? As necessidades. Então o padre ele precisa se alimentar e tomar consciência para não cair no mecanicismo, né? Então ele precisa tomar consciência, e essas orações chamadas secretas ajudam a gente a tomar consciência do que está fazendo. Gente, nosso tempo tá corrido e nós temos que adiantar, mas é importante esse momento aqui, as pessoas não entendem. E aí, enquanto isso, está o canto das oferendas e tudo mais, o povo fazendo a coleta também, né? O financeiro poder manter o culto, isso é importante, manter a comunidade. E junto com o pão e o vinho também, padre, nós trazemos tudo que somos e tudo que temos, né? Não só em espécie, né, no dinheiro, mas também a nossa própria vida a gente coloca diante do pão. E aqui começa então o padre vai orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo. Acho linda essa. Eu também. Mas eu acho mais linda a resposta. Sabe por quê? A resposta é linda. Porque a resposta, ela é um diálogo. Um diálogo do povo com o Padre. O povo está dizendo: receba o Senhor por tuas mãos, Padre, este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ou seja, é um diálogo com o Padre, né? Que o pessoal pensa: receba o Senhor por tuas mãos, pensa, mas tem 2 pronomes, tem tu e sua, né? Então, por tuas mãos, para a glória do nome de Deus. E lembrando, sacrifício, mais uma vez, que nós atualizamos o único e perfeito sacrifício de Cristo, que é o da cruz. E a palavra sacrifício vem do latim sacrum facere, fazer sagrado. Então a gente tem a ideia de sacrifício como algo pesado, doloroso, né? Doloroso, mas sacrifício é fazer sagrado, e sacerdote é aquele que faz sacrifício. Sacerdote é aquele que faz algo sagrado, tornar algo sagrado. Aquilo que é o pão e o vinho, ele então vai bendizer e ofertar e transformar pela graça divina
transformado no corpo e sangue de Cristo. E aí depois que é convidado, o padre faz uma oração, e aí começa a liturgia eucarística. A liturgia eucarística já começou. Não, mas as orações, agora vem a oração eucarística. A oração eucarística, que ela é dividida em algumas fases. Prefácio, que é antes do, o pessoal fala, aquela oração antes do santo. Tem um convite antes, depois o prefácio. Que a gente chama de convite invitatório. Que o prefácio ele vai dizer os motivos do louvor, porque o prefácio ele está ligado à festa que está sendo celebrada, aquele domingo ou aquela solenidade. Então ele vai trazer presente o motivo que nós temos para louvar a Deus, que a igreja inteira tem, além de cada um que se associa a esse louvor. Aí depois já entra na oração eucarística, que é chamada também de anáfora, que é a parte central, onde acontece a consagração, né, como um núcleo, porém tem a invocação do Espírito Santo, tem as intercessões com as orações pela igreja, pelos vivos, pelos mortos, e a narrativa, né, a consagração que a gente chama é a narrativa da instituição, né, como Jesus realizou e como ele quis que esse mesmo gesto fosse realizado por nós hoje. Fazendo isso tudo em memória dele. Né? Então, a oração e a beleza da oração eucarística é esse diálogo justamente de quem preside com Deus, mas também da Assembleia que, através das respostas, vai participando também de forma plena dessa oração. E aí tem algumas orações, né, que podem ser escolhidas, né, as mais curtas. São 14, né, padre? No Brasil. No Brasil. Porque não oficialmente mesmo são menos, né? Fora do Brasil são menos. E olha, como nós somos um povo assim, né, para frente, a oração quinta foi feita no Brasil, né, dentro do Congresso Eucarístico de Manaus. Então fazemos um prefácio que na verdade é um bem-dizer, né? É um bem-dizer a Deus ali. E aí culmina esse prefácio no santo, né? Também é bíblico, né? Tirado lá de Isaías, né? Santo. E o finalzinho do prefácio, né? Unindo nossa voz, a voz dos anjos e dos santos. Lembra do que eu falei no programa passado, que a liturgia uniu o céu e a terra? Nesse momento fica muito explícito isso, porque fala, unindo a nossa voz ao coro dos anjos e dos santos cantando a uma só voz. Ou seja, não estamos cantando sozinhos, estamos com os anjos e com os santos. Porque se os anjos estão diante de Deus no céu, não é isso? Os anjos santos diante de Deus no céu. Se a missa, o Cristo se faz presente, é o próprio corpo e sangue de Cristo. Eles estão obrigados a vir, né? É o céu na terra. O que nos une, esse ponto de intercessão que nos une o céu e a terra é o próprio Cristo. Então, Cristo aqui no altar, então, ou seja, a missa é o céu na terra. As duas igrejas, a unidade se dá das duas igrejas, né? A igreja celeste com a igreja terrestre. E a comunhão dos santos que a gente faz no credo, exatamente, né? A comunhão dos santos acontece exatamente aqui. Exatamente. Inclusive a festa de todos os santos é para explicitar isso, que a igreja é mistério da comunhão dos santos. A Andréia lembrou da igreja celeste, o triunfante, com a igreja militante que somos nós, e tem ainda a igreja padecente, por quem nós oramos para que eles façam sua Páscoa e estejam no céu na glória. E aí depois do santo, e aí nós entramos então propriamente na oração, né, da oração eucarística, que sim, tudo é oração eucarística, mas que entra o relato próprio da instituição da Eucaristia. Né? Agora o interessante é que esse relato, o memorial da narrativa da instituição de como Jesus quis que fosse celebrada a missa, isso acontece dentro de uma oração. É bom que a Assembleia preste atenção de que a todo momento o padre está dialogando, conversando com Deus em nosso nome. A oração inteira, a oração eucarística inteira é uma oração do Padre ao Pai por meio de Jesus. E esses gestos acontecem dentro dessa oração. Interessante destacar que toda oração na Santa Missa é ao Pai pelo Filho no Espírito. Exatamente. Sempre a Trindade se faz presente em todas as orações. Aqui a igreja é um mistério de comunhão, né? Deus é a comunhão. Depois então aí ele faz a elevação, que agora, antes na oferta, na apresentação da oferta, ele faz assim, para apresentar, para bendizer a Deus, né? Ele bendiz. Agora aqui depois ele já apresenta, pode ser feito aqui, no caso, apresentando já não mais o pão, mas o próprio corpo e o sangue, o corpo e o sangue de Cristo. E assim, existe um pouco de polêmica sobre essa questão da elevação, mas nas rubricas do missal diz que é elevado para adorar.
É para adorar. Nós... E o padre ajoelha para adorar. Agora, não é só nesse momento. A missa inteira, a liturgia inteira é uma adoração a Deus. Então, essa coisa de essa preocupação de adoração não é. A missa inteira é um culto de adoração a Deus. Nesse momento tem esses gestos que explicitam, né? E aí a gente vai caminhando, então, faz um momento depois da consagração que é, como é que é a palavra mesmo? Epíclese. Epíclese, né? Tem a epíclese para consagrar e tem a epíclese sobre a assembleia, que é interessante, né? Que o pão e o vinho se tornem corpo e sangue de Jesus pela força do Espírito Santo e que a assembleia, ao comungar, se torne toda ela corpo de Cristo, por obra do Espírito Santo. E aí por isso nós rezamos pela igreja, pelo Papa, pelos fiéis defuntos, as intercessões são colocadas e culmina isto com a doxologia. Dox é louvor, né? Ou seja, palavra de louvor. Ou seja, toda a liturgia é uma ação de graças e essa doxologia é o louvor mais solene. Aí o padre partilha aqui, pode ser feito assim, né? Por Cristo, com Cristo. Isso. Ou seja, tudo isso, a oração é ao Pai. A oração eucarística começa lá, né? O prefácio: na verdade é justo, necessário, Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, por Cristo é a vossa palavra, que tudo isso é feito por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, na unidade do Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória. Agora e para sempre. Aí o povo... Aí vem esse amém, que é o amém a toda a oração, a toda oração eucarística. Então, é um amém que tem que ser dado mais enfático, ou sempre cantado na medida do possível. Lembrando que o por Cristo, com Cristo em Cristo é uma oração presidencial. Ou seja, é o padre, né, quem preside, que vai fazer. É que o povo fica com aquela vontadezinha de rezar, né? Junto, né? Mas você tem que rezar interiormente, né? Porque para rezar e para participar da missa, você não precisa cantar tudo, falar ao mesmo tempo, fazer tudo junto, não. A gente participa vendo, ouvindo, né? A liturgia tem essa dinâmica. Você não precisa falar e gestualizar o tempo inteiro para poder participar da missa. E aí entramos, o nosso tempo já está estourado já, mas vamos acelerar aqui. Depois vocês editam. Não, tem não. O rito da comunhão, que é depois desse aqui, rezamos o Pai Nosso, né? Isso. E aí se estende o Pai Nosso, não termina com amém, porque ele continua, né? O Pai Nosso é: e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí o padre continua. Não fala-se amém. Aí o padre continua: livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. O povo, e vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí continua a oração do Pai Nosso, é uma extensão da oração do Pai Nosso. Senhor Jesus Cristo, não os deixeis cair em tentação, né? Não deixastes apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E aí sim, o povo vai dizer o amém. E depois vem o abraço da paz, que é um gesto significativo, bonito, porque acaba sendo um abraço de reconciliação também. Antes de nos aproximar, isso é bíblico, né? Antes de desaproximar da mesa, nós temos que estar em paz com o nosso irmão. Mas nós brasileiros gostamos de fazer aquela festa, aquela algazarra. Embora a Santa Sé tenha orientado: olha, não precisa ter canto, e é só com a pessoa que está aqui perto. Mas nós não aguentamos, Padre Anderson. Gente, a gente não aguenta, não. Não, gente. Acho que vai lá na frente, não precisa ir lá para trás, mas assim, circular um pouco e na frente, dar uma volta aqui. Acho que entre os bancos. Eu não fico censurando ninguém por causa disso. Não, acho bobeira discutir essas questões, né? E detalhe, a paz, assim também como o credo, assim como glória, assim como a leitura, geralmente mesmo mais festivos. Durante a semana a gente omite. Durante a semana. A paz eu faço sempre. Eu não omito, não. Eu omito. E aí termina esse momento da paz com o Cordeiro de Deus. E aí a gente, quando o Padre Renato falou, né, que ele traz o Evangelho de Emaús, né, o texto bíblico de Emaús, que fala um pouco dessa celebração eucarística. E aí eles foram reconhecer Jesus no partir do pão. E aí o Cordeiro de Deus. Nessa hora, pode pegar aqui, Padre, por favor. Sabe você que você está mais ao centro? Aqui, é nessa hora aqui, eu faço assim, ó. Aí enquanto o povo fazendo Cordeiro de Deus, fragmenta, né? E aí um pedacinho da hóstia, o padre coloca no cálice. Explica isso, Padre. Veja só, tem um sentido histórico, né? E tem um sentido espiritual. Vamos começar pelo espiritual, que é o mais importante. Ou seja, Cristo está inteiro no vinho, no sangue, e está inteiro no corpo. Então,
consome, recebe, comunga do corpo, está comungando do sangue. Quem comunga do sangue está comungando do Cristo inteiro. Mas houve um concílio em que, para enfatizar a questão da unidade da igreja, você sabe que a igreja sofreu muito com essa questão de divisão por causa de doutrinas, enfim. Dentro da missa foi consagrado mais de um pão. E este outro pão foi fragmentado em pequenos pedaços e cada bispo levou para a sua igreja para que ao chegar lá, aquele pedaço fosse colocado no cálice para comunhão. Um símbolo de unidade. De unidade da igreja inteira. Quer dizer, é bonito também o que aconteceu, foi um gesto do bispo de Roma e esse gesto então acabou se repetindo e se perpetuando e chegando até nós hoje. Como um gesto de unidade com a igreja, com o Papa, né? Exatamente. É isso aí. A unidade de todas as... Aí nessa hora... Depois vem a comunhão. A comunhão. Que tem muita coisa também, mas eu acho que você podia fazer um programa só sobre a comunhão. E eu estou devendo ainda o tríduo pascal. Tem o tríduo pascal, já prometi que vou fazer o tríduo pascal. Tem que fazer ainda, você explicando. Você não vai dar conta, não? Comecei a entrar na liturgia, pronto, papo de padre, foi entrando para a liturgia. Mas é tem o canto, o canto. A riqueza é tão grande, né? E são tão pequenas coisas, símbolos, as próprias orações, né? A ecologia da missa, são tão importantes, são tão belas que a gente se perde, né, padre? É verdade. A gente que é apaixonado. Nossa, mãe. Né? E eu estou gostando desse programa porque não está tendo aquele negócio de bola de gás de hélio, de pagar a promessa. Nossa, aquilo é uma tristeza, Deus me livre. Ah, mas divertia. Eu estou até dividido. Vocês podem até me ajudar aí, gente, porque assim, eu estou nesse novo formato que foi acontecendo, né? Está sendo muito prazeroso, porque o nosso objetivo maior é levar o conhecimento, de forma lúdica que seja, né? Mas levar o conhecimento. Então, ou seja, esse sair do estúdio lá que a gente está fazendo, isso nos provocou isso. Eu acho muito legal também, mas também eu gosto das brincadeiras. Então, intercala, faz um outro, né? Eu não sei, entendeu? Bom, aí isso é importante para o povo. Às vezes é aquilo que o padre Renato e você também já falou, né? Muitas vezes a gente não tem essas explicações, o povo não conhece isso e eles têm sede de conhecer. E a beleza da nossa igreja, né, é vasta. Então a gente tem que sim evangelizar, tem que trazer, mostrar o quanto a nossa igreja é rica. Então, comungou rapidinho, lembrando aqui, né? Você está na procissão, a mão que escreve põe por debaixo, né? E se for canhoto? A mão que escreve. Ah, a mão que escreve. Orelha. E se você escreve com as duas, você escolhe qual das duas, entendeu? A mão que você escreve põe por debaixo, né? Você faz um trono, é um trono, sabe? São Cirilo de Jerusalém. São João Crisóstomo. Eu conheço Cirilo. São Cirilo. Catequese mistagógica. Aí por favor, me dá, por favor, padre. Ele falou... Eu falo corpo de Cristo. Amém. Aí, não vai 5, vai de novo, padre. Corpo de Cristo. Não dá, gente. Com respeito, é um trono que você oferece para Deus e na frente do ministro você comunga. Tá, pode na hora mastigar, do almoço, né? Você não está tocando. Entendeu? E vai para o seu lugar, senta no seu lugar, faz sua oração. E se a pessoa quiser receber na boca? Ela pode na boca também, pode na boca também. Pode receber diretamente na boca. Ele está querendo receber. Não o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Agora você recebe. André precisa ficar fora também. Também. Lembrando que não está consagrado, viu, gente? Isso aqui não está nada consagrado, tá bem? Tranquilo. E aí comunga, vai para o seu lugar, né? Faz um momento de silêncio, o canto fica cantando, e aí temos um oremos que o padre faz. De preferência que o canto da comunhão, né, possa acompanhar, né, o Evangelho, né, para a gente fazer memória do Evangelho, da palavra maior, né, de Cristo. Os ritos finais é a partir daqui, né? Terminou a oração pós-comunhão, aí vem então... Faz parte sim, os avisos, sabe por quê? Porque a bênção final vai nos enviar para a vida e às vezes os avisos são ligados a compromisso que a comunidade tem para realizar durante a semana. Então é importante dar os avisos sim, tem lugar que eles não gostam, mas tem que dar sim. Claro que tem que saber, ter sabedoria para poder dizer, como comunicar. O rito da comunhão, ele termina com a oração pós-comunhão. E lembrando novamente os discípulos de Emaús, eles ficaram tão entusiasmados quando reconheceram Jesus no partir do pão,
que eles disseram não é que ele nos falava as Escrituras, que ardia o nosso coração quando ele falava as Escrituras conosco ao longo do caminho, e saíram correndo para poder testemunhar. Ou seja, a bênção final é essa bênção de envio para que as pessoas possam testemunhar o seu coração ardendo também ao reconhecer Jesus na fração do pão. A passagem bíblica dos discípulos de Emaús, lembra a passagem de Lucas 24. Lucas 24, ali é um itinerário próprio da Eucaristia, da missa. É a missa, parte por parte ali colocada naquela situação, na participação, na passagem bíblica, né? E aí, acabamos, gente. Da bênção final, por favor, não saia da igreja antes da procissão. Né? Assim como você esperou a procissão de entrada, e em paz e que o Senhor vos alcance, né? Então, espera, assim como você esperou a procissão chegar, né, a entrada, espera a procissão agora sair e aí você se retira do seu lugar. Aí, padre, tem um detalhezinho que todas as pessoas que exerceram algum ministério, existe uma oração. Muita gente não entende por que quando, né, a procissão chega lá fora, por que há essa... Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Prósito. Amém? Muito obrigado pela participação de vocês. Imagina, obrigada pelo convite, estamos aí. Temos que ainda fazer mais sobre liturgia. Estou te devendo o Tríduo Pascal. A gente podia logo, quem sabe, na sequência fazer. Que Deus abençoe cada vez mais. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.